Eu costumo ministrar uma mensagem de encorajamento, né? Mas hoje vai ser um alerta. Deus falou comigo muito forte sobre essa mensagem. Jesus às vezes fala conosco de um jeito, fala forte, mas nós precisamos ouvir a voz de Jesus. Nós precisamos ser abençoados. Amém? Nós precisamos ter a presença de Deus em nossa casa. Mas eu quero que você abra sua Bíblia lá no livro de Mateus, no capítulo 25. Glória a Deus. Que você possa ouvir a voz de Deus. Amém? Aleluia. Todos acharam? A palavra de Deus diz assim: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além da lamparina, levaram óleo nas suas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Dei a nós um pouco do óleo de vocês, o óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem o óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas, repita comigo, preparadas, entraram com ele para as festas do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhe digo que não o conheço. Portanto, vigie, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Repite comigo o versículo 13. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. É muito forte. Glória a Deus. Aleluia. Senhor meu Deus, Senhor, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez sou grato ao Senhor por essa oportunidade. Senhor, que o Senhor venha derramar a sua unção sobre mim, que eu possa falar, meu Deus, direto do Senhor, não o que eu quero. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu creio que tem vidas, Pai, que vão ouvir, vai pegar a sua palavra, Pai, está precisando talvez ouvir. Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, a sua presença é muito forte aqui nessa noite. Por isso, meu Deus, mais uma vez eu falo com o Senhor, se conosco, meu Deus. Derrama a unção do teu Espírito, Pai, sobre cada um de nós. Senhor, nos dá o entendimento da palavra. Tira, meu Deus, afasta, Pai, todo as escamas, Pai, tudo que estiver atrapalhando, Pai. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, Pai, agradecendo em nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Mas eu acho interessante que a todo momento Deus está nos alertando. Está nos alertando. Ele usou essa parábola
para nos alertar, né, da segunda vinda de Cristo. Nós vemos aqui que no capítulo 24, o capítulo todo fala da vinda do Senhor, da vinda de Jesus. Eu quero que nós acompanhar com você, você possa também acompanhar comigo o 24. Você volta uma folha aí na sua Bíblia. E diz aqui no capítulo 24, no versículo 3, diz assim: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e em particular lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. Aí no versículo 6: e vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não vos assustem, porque é necessário que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Versículo 12: e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Repita comigo: aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Aí nós vamos ler o versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, até os próprios eleitos. É muito forte a palavra de Jesus. O tempo todo ele está dizendo aqui da sua vinda. E eu acho interessante essa passagem, esse livro, essa parábola, que Jesus usou uma parábola. Ele citou sobre o casamento, naquela época que eles falavam do casamento judaico, né, que envolve até a chegada do noivo na casa da noiva, né, com a necessidade da luz para iluminar o caminho até o local da festa. É muito interessante, porque Jesus pegou aquilo que acontecia naquela época para alertar as pessoas, para que hoje vamos trazer para nós, igreja, né? Que tudo que ele está citando aqui no capítulo 24 está acontecendo. Está acontecendo guerras, tudo está acontecendo. Mas ele diz que ainda não é o fim. Mas podemos afirmar que nós estamos próximos do fim. Por isso ele usou, ele falou aqui no versículo 1: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. Ele citou essas 10 pessoas, essas 10 virgens aqui. E já no segundo versículo ele disse que 5 delas eram imprudentes. O que Deus falou muito comigo foi sobre hoje, o que está acontecendo. O que está acontecendo conosco, o que está acontecendo com a igreja de hoje, né? E eles falavam, ele falou que 5 delas eram imprudentes, né? E 5 prudentes. Essas 5 prudentes eram aquelas que está todo o tempo na igreja, tudo que está acontecendo, que vai acontecer, que vai
elas participam. É aquelas prudentes que elas vigiam, elas andam em comunhão com Jesus. Às vezes, nós estamos aqui na igreja, às vezes nós estamos numa quantidade talvez de 70 ou 80 pessoas, mas nós olhamos para um, olhamos para o outro, nós vemos pessoas, mas nós não vemos o coração. Mas Jesus, Ele vê o coração de cada um. Ele vê que há pessoas na igreja prudentes. Que há pessoas que fazem a vontade de Deus. Mas tem pessoas religiosas. Tem pessoas que vêm à igreja muitos dias, todos os dias possível, mas ela não tem uma vida com Jesus. Aleluia. É muito forte. Eu chorei a ler e preparar essa mensagem há uns 15 dias atrás. Eu estou lendo, estudando ela, porque Deus fala muito forte nessa mensagem. E fala aqui no versículo 3 que as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram o óleo consigo. E as prudentes, mas as prudentes, além da lamparina, levaram o óleo na vasilha. Se nós estamos preparados, por isso eu coloquei o tema ali, eu até esqueci de falar do tema. Preparado. Preparado é o que nós temos que estar. É o que nós temos que buscar com Jesus, é ficarmos preparados. Foi dito, nós podemos hoje, a qualquer momento, Jesus pode voltar. E se nós não estivermos preparados, será que vai dar tempo de nós falar com Jesus, se arrepender e pedir perdão a Ele? Essas insensatas, essas imprudentes, elas estavam ali, mas o coração delas não estava ali. Porque elas estavam ali juntos, porque naquela época, segundo os historiadores, a noiva sempre tinha umas pessoas com ela, né, talvez para preparar ela, né? E sempre tinha. Hoje, talvez, vamos dizer, amigas da noiva. Mas não adianta a gente estar com o coração longe, sem a presença de Deus. Não vai dar tempo. O óleo, o azeite, representa a unção de Deus. Aquelas insensatas, elas não estavam preparadas porque elas faltava a unção de Deus. É muito triste nós estarmos longe da presença de Deus, nós não sentimos que Deus não está conosco, e que nós precisamos buscar o Senhor, mas nós precisamos buscar a todo momento, porque vai chegar uma hora que não vai dar tempo. Aquelas imprudentes, elas saíram atrás, mas como que vai naquele momento buscar a presença de Deus? Não dá, irmãos. Essa palavra é muito forte, essa mensagem é muito forte, porque Deus falou muito comigo, que nós devemos estar a todo momento preparados. Se você não está preparado, que você busque ao Senhor. Que nós possamos buscar ao Senhor, para que nós não caímos naquele momento de desespero.
É muito forte, porque tem pessoas, Deus falou muito comigo, que tem muita gente na igreja, tem muita gente que busca o Senhor, mas há 20 anos, e fala, eu vou na igreja, eu busco o Senhor, mas nada acontece comigo. Por quê? Porque essa pessoa já saiu do grupo das prudentes, já não está mais buscando o Senhor. Se nós buscarmos a presença de Deus, as coisas vão acontecer. Grandes coisas vão acontecer em nossa vida. Nós precisamos buscar ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E como o noivo estava atrasando, elas adormeceram. Elas dormiram. Irmãos, nós dormirmos não é motivo de nós buscar ao Senhor. Aquelas prudentes, elas dormiram, mas elas estavam preparadas. Elas dormiram, mas elas estavam preparadas. Tem uma diferença. Mas a presença de Jesus é muito forte em nossas vidas. E naquele casamento judaico a qual Jesus citou essa parábola, eles gritavam. Por isso que a palavra de Deus diz: ouve-se um grito, um clamor. Tem palavra que fala. Porque a noiva estava ali, estava chegando. Eles precisavam chegar ali. Aí eles iam para um local da festa com a noiva. Foi aí que elas adormeceram, mas elas se levantaram e foram encontrar-se com o noivo. Será que nós não podemos estar a todo tempo buscando ao Senhor? A noiva representa a igreja. E o noivo é Jesus. Nós temos que buscar a Jesus. Nós não podemos ficarmos parados. Mas para coisas grandes acontecer na nossa vida, irmãos, nós temos que estar firmes com o Senhor. Nós temos que orar a todo momento. Nós temos que estar jejuando e orando para que nós podemos ficarmos preparados. Nós temos que estar com o coração voltado para Jesus. Deus. Aleluia. Eu gostaria que você ouvisse essa palavra hoje, que você guardasse no seu coração e a todo momento que você pudesse refletir. A palavra de Deus diz que então aquelas virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas, e as prudentes disseram, pediram o azeite. Meu irmão, como eu posso estar aqui buscando ao Senhor? Você pode estar buscando ao Senhor, você pode estar cheio da unção de Deus. Elas queriam naquele momento que compartilhassem o azeite, mas era a unção de Deus. Era o preparo daquelas moças. Era o preparo delas, e elas estavam preparadas, porque elas estavam cheias da unção. Nós temos que ficar cheios da unção, mas nós temos que levar uma vida de oração, uma vida de consagração ao Senhor, né? Nós vemos que Jesus colocou aquelas 5 que era prudente e as outras que era imprudente. Ele está colocando uma situação de pessoas preparadas e pessoas não preparadas. Então, a palavra de Deus diz no versículo 10: e saindo elas para comprar, o noivo chegou. As preparadas entraram com ele para a festa do casamento,
e fechou a porta. Mais tarde chegaram as imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Nós podemos ver a dureza, o sentimento dessas daí que Jesus fechou a porta para ela. Lá em Mateus 7, 21, se a mídia vai colocar aqui. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. Não adianta eu estar falando, Senhor, eu estou com a dificuldade, Senhor, me ajuda. Não adianta eu falar, Senhor, se eu não buscar a presença do Senhor. Eu posso clamar, como diz a palavra, Senhor, Senhor, mas nada vai acontecer. Muitos falam que nada acontece porque não buscam o Senhor. Ela falou, abram a porta, no versículo 11, abram a porta para nós, mas no 12, o noivo respondeu, em verdade lhe digo que não o conheço. Palavra muito forte, irmão. Você já se sentiu, às vezes assim, meio desanimado, meio longe do Senhor? Eu confesso que eu tive uma época, eu tive um sonho, que eu estava num posto de gasolina, assim, num lava-rápido, agachado fazendo alguma coisa. E chegou uma pessoa com um carro preto, um carro bonitão. A pessoa só baixou o vidro, olhou para mim e falou assim, eu tenho um recado de Deus para você. Veja o ponto que você caiu e corrija. E volte para os caminhos do Senhor. Palavra forte. Então nós temos que estar a todo momento, porque Deus fala conosco através de pessoas. Através de uma mensagem do pregador, Deus está falando conosco. Então nós temos que pegar essa mensagem, nós temos que pegar essas palavras do Senhor e colocar em nossas mãos e colocarmos em prática, para que chegar uma hora que, se Jesus chegar, Ele vai dizer para nós, eu não conheço. Palavra muito forte. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Eu estava com essa mensagem e o pastor vinha pregando umas mensagens falando mais ou menos, né, pastor? Eu falei assim, é de Deus. A palavra é de Deus. Ele colocou no meu coração e o pastor já vem pregando, falando dessa segunda vinda de Jesus. Então, eu até pensei, falei, vai chegar o pastor, vai pregar essa mensagem. Mas Deus fala com cada um, né? Deus fala, se eu ministrar essa palavra, o pastor ministrar, Deus, um fala de um jeito, porque Deus fala diferente com cada um. Amém? Mas Deus está falando para você hoje. Deus está falando para você. Vigie. Porque não sabemos o dia e nem a hora. E vamos buscar o Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor a todo momento. Será que está tudo bem nas nossas casas e nós não precisamos buscar o Senhor? Será que está tudo muito bom que nós não precisamos buscar a Jesus? Nós precisamos buscar a Jesus a todo momento. Nós temos que buscar ao Senhor, irmão. Será que a nossa vida com Deus está bem? Como está a nossa vida com Deus? Vamos refletir, vamos ver como está a nossa vida com Deus. Amém, irmão?
Deus me deu essa mensagem, sempre é uma mensagem de encorajamento, mas Deus colocou no meu coração uma mensagem de alerta. Nós precisamos estar atento e vigiar, porque não sabemos o dia que o Senhor volta. É sério. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração, se colocasse de pé. E eu falo para você, fique firme, não desista, fique de pé. Se tem algo para fazer para a obra de Deus, faça. Porque Jesus está voltando. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, meu Deus, agradecendo ao Senhor, meu Deus, por essa palavra. A palavra foi entregue, meu Deus. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a ser pessoas prudentes. Nós precisamos ser prudentes, Senhor. Por isso eu peço ao Senhor, meu Deus, eu oro, Pai, neste momento, pedindo ao Senhor, meu Deus, ser conosco. Pai, em nome de Jesus, eu oro por cada um que está aqui, que ouviu a Tua mensagem, que ouviu a Tua palavra, meu Deus, que essa pessoa possa pegar em seu coração, na sua mente, meu Deus, e possa praticar, meu Deus, o dia a dia, meu Deus. Eu oro, Pai, por essas vidas, Pai, na sua casa também, que ouviu, que vão ouvir essa palavra. Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai falar com elas, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que as suas bênçãos, Pai, estejam, meu Deus, sobre ela, Pai, estejam, meu Deus, sobre cada um, Pai. Eu oro, Pai, pedindo em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser prudentes, que nós possamos estar na Tua presença, fazendo a Tua obra, buscando ao Senhor, meu Deus. Aleluia, nós precisamos ser prudentes, buscar ao Senhor, jejuar, consagrar, meu Deus, em nome de Jesus. Por isso eu oro por cada um que está aqui, Deus, em nome de Jesus. Fortalece, meu Deus, que essa vida possa buscar ao Senhor, meu Deus, para que o Senhor, meu Deus, esteja, Pai, colocando em seu coração, Pai, que ela seja firme na sua presença, meu Deus, para que ela não possa ficar de fora quando fechar a porta, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu oro, meu Deus, agradecendo, Pai, por esse dia, agradecendo por essa mensagem, agradecendo, Pai, por essas vidas, por cada um, Pai, que ouviu, que vai ouvir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu agradeço ao Senhor, Pai. Grande é o Senhor, Pai, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você foi abençoado. Essa é a mensagem que Deus me deu. Que Deus abençoe a cada um de vocês, tá? Que nós aprendemos a ser prudente a cada dia buscar a presença de Deus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe você em sua casa, em nome de Jesus.